Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente livres sereis. Bem sei que sois descendentes de Abraão, no entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticais as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje, dia 20 de março, quarta-feira da quinta semana da Quaresma, nós temos o famoso capítulo 8 do Evangelho de São João, versículos de 31 a 42. E o texto central, a meditação central que esse texto do Evangelho quer convocar e convidar a cada um de nós, sem dúvida alguma, é crer na palavra da verdade de Cristo. E aqui, para ficar bem claro para nós, que existe uma verdade absoluta. Jesus começa dizendo aos judeus que nele tinham acreditado, aqueles que tinham aderido a Jesus pela fé: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Então, primeira coisa que Jesus diz: é necessário permanecer na palavra. Quantos irmãos, e aqui com dor no coração que digo, mas quantos irmãos começaram na palavra da verdade e tropeçaram ao longo do caminho? Quantas pessoas que começaram bem, e triste isso, fundadores de comunidade, pregadores, missionários, pessoas boas, bem intencionadas, como diz lá São Paulo a Gálatas, começaram no espírito, mas infelizmente muitos começam no espírito e terminam na carne. Jesus está dizendo aqui: se permanecerdes na minha palavra. É importante não só acolher a palavra, mas é importante permanecer na palavra. E em que palavra? Aqui atenção, irmãos. Não a palavra dos meios sociais, não a palavra da internet, não a palavra de algum formador de opinião, não a palavra de alguém que você segue, não a palavra de uma ideologia, de um sociólogo, de coisa parecida, mas nós não seguimos essas coisas. Nós seguimos a palavra de Jesus. Essa palavra, ela é libertadora. É isso que Jesus está dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A palavra de Jesus. Ele disse isso aqui com todas as letras. Então veja, há uma dificuldade em permanecer na palavra. E, irmãos, eu quero dizer para vocês, eu posso dizer isso com muita propriedade, porque a gente começou uma caminhada com Deus já tem algum tempo. E nessa caminhada, até nós mesmos, até eu mesmo, ao longo da caminhada, já me vi perdido. E eu acredito que você também
Querido irmão, querida irmã, você que já teve um encontro pessoal com Jesus, você que ouviu a palavra da verdade, ao longo da caminhada é muito fácil a gente dar ouvido a outras palavras, a gente dá ouvido a outras propostas que não a proposta do Senhor, mas Jesus está dizendo para cada um de nós, é preciso permanecer na verdade, é preciso permanecer na palavra de Jesus. E a palavra de Jesus é uma palavra certeira. Então, volto a dizer, ao longo do caminho é muito fácil se perder. E algumas coisas podem nos fazer perder. Quando nós começamos a tirar o nosso olho da palavra da verdade e a concentrar o nosso coração, a nossa atenção em tantas palavras enganadoras, e Jesus diz isso muito claro no Evangelho de São João mesmo, né? Mais à frente, quando ele vai falar que ele é o bom pastor, em que as suas ovelhas ouvem a sua palavra, ouvem a sua voz, e não ouvem a voz do mercenário, que é ladrão, que é salteador, que entra pela porta do lado das ovelhas, mas não entra pela frente. Quantos e quantas pessoas estão por aí que aparentemente parecem bem intencionadas, mas estão com palavras adocicadas para poder fazer perder o rebanho de nosso Senhor? Quantas pessoas hoje estão envenenadas pela palavra da divisão, por exemplo? A palavra do erro, a palavra da calúnia. Quantas pessoas hoje dedicam tempos e tempos e mais tempos e mais tempos para poder simplesmente causar divisão dentro da Santa Igreja de Deus? Quantos irmãos fazem isso? Infelizmente, pessoas até digo que começaram bem intencionadas, mas ao longo do caminho, o demônio ele vai insuflando orgulho, soberba e vaidade no coração de muitos filhos de Deus. E aí, ao longo do caminho, as pessoas vão se perdendo da palavra da verdade. Chega um determinado momento que elas se tornam até inimigas da igreja. Aquelas que começaram amando a igreja, aquelas que começaram amando a palavra da verdade, mas foram tão envenenadas, foram dando ouvido, foram dando espaços. Irmãos, Jesus diz muito claro, vigiai e orai. E ele diz outra coisa muito mais séria ainda através da boca de São Paulo. Aquele que está de pé lá na carta aos Romanos, tome cuidado para não cair. Vigiai, pois, a vossa conduta. Se ela não é uma conduta de insensatos, quantas vezes nós somos tomados pela insensatez e pela loucura? A loucura desse mundo. Quantas vezes muitas pessoas elas são levadas por novidades teológicas, contrárias inclusive à fé, são levadas por fábulas, por histórias, são levadas por contos de divisões e julgam inclusive estar fazendo bem, julgam inclusive estar prestando um serviço à Santa Igreja de Deus, como na realidade estão ainda fazendo aquilo que São Paulo diz a Gálatas, aquele que pregar um evangelho diferente, ou seja, aquele que sair da palavra da verdade, aquele que sair do evangelho autêntico de Jesus Cristo e pregar um evangelho diferente, e São Paulo inclusive diz, né, não há dois evangelhos. São Paulo diz que há apenas pessoas semeando a confusão, e numa época de confusão, e numa época que todo mundo tem um aerópago gigante hoje, que é a internet, as pessoas hoje, sem medir as consequências, elas falam aquilo que vem à telha, elas falam aquilo que vem ao coração, e a boca fala daquilo que o coração está cheio, e desculpa, muitas pessoas estão com o coração longe de Deus, estão pensando que estão em Deus, mas são semeadores da divisão, são secretários do encardido para poder semear confusão no coração das pessoas. Jesus está nos alertando hoje, não deis ouvido a essas pessoas. Fiquem com a palavra da verdade. Fiquem com a palavra de Jesus. Fiquem com os canais oficiais. Fiquem com a igreja. Irmãos, a igreja ela é santa. A igreja é santa. Um dos atributos da igreja é ser una, santa, católica e apostólica. A igreja não é santa e pecadora. Isso seria uma heresia dizer isso. A igreja é santa e, como diz os documentos da igreja oficiais, sempre necessitada de purificação. Nós, os seus filhos.
E um pecado do filho não é o pecado da mãe. Você que é pai, você que é mãe. Quando o seu filho erra, foi você que errou, você pode ter dado todo o ensinamento maravilhoso para ele. Mas a culpa do seu filho não é a sua culpa. Há de você concordar com isso, né? Quem tem um filho que pisa na bola e as pessoas culpam você pelo erro do seu filho, isso seria uma injustiça. Você não responde por alguém de maior. Você não responde por alguém que já amarra suas calças. Não. O pecado do filho não é o pecado da mãe. Nunca podemos esquecer isso. A igreja ela é santa e imaculada, porque ela é a esposa de Jesus Cristo. E nós precisamos ficar com a igreja verdadeira, a igreja de Cristo, aquela que está em comunhão com o Papa, aquela que está em comunhão com seu bispo, aquela que está em comunhão com seu padre, aquela que está em comunhão com os irmãos, aquela que está em comunhão com os documentos, né? Os documentos oficiais da igreja. Não podemos dar ouvido a palavras embusteiras que rodam no nosso meio no dia de hoje. Palavras que parecem adocicadas, mas na realidade elas são palavras capciosas que têm de fundo causar divisão. Faz muito mais mal à igreja do que bem. Jesus está dizendo: se permanecerdes na minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos pedir ao Senhor hoje que a gente fique com a palavra da verdade, que a gente persevere na palavra de Jesus e que a gente não se perca pelo caminho. Eu volto a dizer, é muito fácil se perder quando o nosso coração se afasta de Deus, se afasta do convívio e da amizade de Deus. E cada vez mais vamos esfriando e vamos dando espaço para a voz do lobo que fala no meio do redil. Joio e trigo convivem junto, mas nós que somos do Senhor, nós precisamos discernir e ficar e ser joio de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.